Olá, turma! Boa tarde pro Marlete, para mais uma aulinha com vocês, aulinha de história, para aprendermos um pouquinho mais juntos, tá bom? Então, vamos lá pegar o livro integrado e fazermos uma leitura com toda atenção, para cada dia nós aprendermos mais um pouquinho. Então, vamos lá para a nossa leitura. Há muito tempo, em um tempo conhecido como Idade Média, muito mais distante que o tempo da infância de nossos avós, viveu um cavalheiro chamado Guilherme Marechal. Então, nós vamos escutar a história do Guilherme Marechal. Vamos lá para a nossa leitura. Tem a imagem dele aqui. Guilherme Marechal foi considerado o melhor cavaleiro do mundo. Nossa, que honra! Antes disso, entretanto, ainda muito novinho, Guilherme Marechal foi morar longe dos pais para aprender a ser um cavalheiro. Depois de receber algum aprendizado, mudou-se novamente e foi morar com o tio materno, que recebeu o sobrinho com atenção e terminou de criá-lo. O aprendiz viveu incríveis aventuras com seu tio. Que legal! Vamos finalizar a leitura. Quando os dois sofreram uma emboscada, Guilherme quase morreu para salvar o tio, que foi um pai e um professor para ele. Ai, que legal essa história! O Guilherme Marechal, ele saiu de casa muito novinho para aprender a ser cavalheiro. Depois ele foi morar com o seu tio, que criou ele como se fosse filho. Ai, que legal, né? Essa história, muito legal mesmo essa história. Então, vamos lá para o nosso Compreendendo a História. E agora são algumas perguntinhas relacionadas ao texto que nós acabamos de ler e vocês acompanharam com a professora, correto? Número 1. Você conseguiu acompanhar a leitura? Você acompanhou a leitura com a professora? Eu espero que sim, tá bom? Responda as próximas questões marcando um X nas respostas corretas. Então, vocês vão marcar um X naquelas respostas que estão de acordo com o texto que a professora acabou de ler com vocês. Letra A. Em que tempo se passa a história? Lembra que no início do nosso texto, a professora leu com vocês, em um tempo conhecido como Idade Média. Então, em que tempo? Na Idade Média. Percebam que ele está escrito com um pretinho mais escuro, né? O tom de preto a gente chama de negrito. Então, vocês estão percebendo o que a Pro está mostrando? E qual foi a pergunta mesmo? A Pro até volta para poder fazer com que vocês compreendam. Em que tempo se passa a história? Na Idade Média ou na atualidade? Fácil, né? A Pro voltou lá e mostrou para vocês. Letra B. Qual é o nome do personagem principal da história? Era Marechal Guilherme ou era Guilherme Marechal? Como era o nome do personagem da história? Como era o nome dele mesmo, pessoal? Guilherme Marechal foi considerado o melhor cavalheiro. Então, como era o nome dele? Guilherme Marechal. Onde que eu tenho que marcar um X? Aqui, qual é o nome do personagem principal da história? É Guilherme Marechal ou é Marechal Guilherme? A Pro enrolou a língua, né? Faz parte. Letra C. Para estudar, ainda muito novinho, Guilherme precisou morar longe dos pais. O que ele foi aprender? Ele era o quê? Ele era um cavalheiro. Ele foi aprender a ser cavalheiro. Então, aqui,
a ler, escrever e fazer contas ou a ser um cavaleiro? Um cavaleiro. O que era? Ah, resposta muito fácil, a Pro acabou de dar. Então, acredito que vocês já responderam. São todos muito espertos. Então, vamos para a letrinha D. Depois de adquirir algum aprendizado, com quem Marechal Guilherme foi morar? Ele foi morar com o tio ou ele foi morar com os pais? Fácil, né? Se prestou atenção na história, vai saber responder. 2. Em sua opinião, por que Guilherme Marechal considerava o tio como um pai e um professor? Por que o Guilherme considerava o tio como um pai e como um professor? Porque o Guilherme, ele aprendeu muitas coisas com o tio dele e o tio dele cuidava dele como se ele fosse o seu pai. Não é verdade? Se vocês prestarem atenção na história, vocês vão descobrir que é isso. Então, a nossa aula de história chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. É bem pequena, né? As nossas atividades, curtinha, para vocês poderem fazer tudo e enviar com capricho para a professora, tá bom? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!